Oi, gente. De novo, ó, eu aqui, como prometido. Esse é o primeiro vídeo mostrando o meu dia a dia de artesã, barra escritora, barra editora. Eu tô com uma colinha aqui pra poder falar um pouquinho, né, durante o vídeo. E enquanto vocês assistem o vídeo aí, eu vou falando também, tá? Antes de qualquer coisa, vou fazer um pequeno merchan aqui, tá? É, no dia 9/12 vai acontecer um workshop do Arnaldo Neto, com o tema Escreva um best-seller em 90 dias. Os primeiros 3 livros dele já venderam mais de 100 mil cópias, então esse cara parece ser muito bom, né? Eu também vou assistir esse workshop dele, então já estou anunciando. O link está na descrição do vídeo. Além disso, eu também estou fazendo indicação de 3 e-books. O primeiro deles é de poema, Entre o Tempo e o Vento, Poemas para Corações Atemporais. O link está na descrição do vídeo. O segundo e-book é O Desafio de 21 Dias, Procrastinação Zero e Disciplina Total. Olha o trava-língua. E o terceiro é Entre a Escuridão e a Esperança, compreendendo e superando a depressão. Esse é um tema muito importante para a gente dar uma estudada, né? Então, todos os links estão na descrição deste vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aí na imagem que vocês estão vendo. Eu estou dando início aos trabalhos, ligando o notebook, procurando os documentos, ver se estão certinho para impressão, preparar a impressora e mandar imprimir, certo? E assim começa o trabalho. Enquanto o vídeo vai mostrando um desses meus dias de trabalho, eu vou contar como comecei a saga de escritura. Primeiro, eu sempre gostei de imaginar história, inclusive era uma das formas que sempre fiz para adormecer, certo? Tudo bem que às vezes a minha imaginação ela saía um pouco fora, assim, se empolgava demais na história e eu acabava demorando muito para dormir. Mas enfim, eu fazia muito isso muito na adolescência, né? Na pré-adolescência, adolescência. Aí, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a colocar uma historinha, uma dessas historinhas que eu tava imaginando, comecei a colocar no papel. Mas depois eu deixei pra lá, eu perdi o caderno que eu tava escrevendo, essa historinha. Eu tenho uma vaga lembrança de como era essa história, assim, que eu tava escrevendo. Mas sabe como é que é, né? A vida, ela vai levando você para vários caminhos, mostrando vários caminhos. Aí você às vezes pode escolher um caminho assim mais turbulento. E eu escolhi um desses caminhos mais turbulento e que não tinha muito espaço para minha imaginação, né? Aí os anos foram passando. Vou contar um detalhe aqui importante. E eu fugi de casa algumas vezes. Fiz umas coisas que não me orgulho. Mas eu não vou falar sobre elas agora, não. Nem sei se algum dia eu vou falar sobre elas. Virei adulta, casei, tive uma filha, me separei. Voltei a morar na casa dos meus pais. Comecei a faculdade de licenciatura em matemática. Conheci meu atual marido, o Florencio. Mas aí no curso de matemática, durante o curso de matemática, eu comecei a trabalhar como professora, tá? Do estado. Eu não era concursada.
era contrato temporário. E foi durante o trabalho como professora de matemática, mais pro finalzinho, que eu percebi que matemática não é a minha. Eu até gosto de matemática, mas não para ensinar. Ainda mais hoje em dia, com as escolas, com as escolas não, com os alunos. Então eu desisti do curso de matemática. Aí eu decidi ir para Foz do Iguaçu, estudar cinema e audiovisual na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O nome comprido, eu não estava lembrando mais. Mas a UNILA, ótima faculdade, muito bom. Bom, é a minha opinião, né? Não sei se é a opinião de todos os estudantes de lá, né? Isso aí é relativo. Mas eu gostava muito, amava o curso de matemática lá, gostava do curso de cinema, gostava do curso de matemática, eu falei? Não, esquece. Do curso de cinema e, assim, gostava dos professores, gostava do local. Eu amava, realmente eu amava estudar cinema lá. Ai, tá calor aqui, gente. Normal. Enfim, eu sempre foi um sonho meu estudar cinema, desde quando eu me conheço por gente. Eu sempre amei cinema, sempre amei filmes. Então foi uma coisa assim que eu sempre quis fazer. Mas, contudo, porém, entretanto, antes de finalizar o primeiro semestre lá do curso, eu tive uma surpresa muito desagradável. A Maria, minha filha, faleceu. Ela tirou a própria vida. Depois eu conto sobre isso. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas antes dela ir embora, ela me deu energia assim para voltar a ler, para voltar a escrever. Antes, no começo, lá em 2000, finalzinho de 2013, começo de 14, eu comecei a escrever, tipo, fazendo anotações sobre algumas memórias, e porque eu estava tentando melhorar de uma crise de ansiedade, de depressão. E aí eu, nessa mesma época, o que eu fiz? Eu estava assistindo uma novela colombiana, Los Tacones de Eva. O protagonista, eu sou apaixonada por ele desde a época da novela Betty a Feia, que como é que é o nome? Betty... Eu sou Betty, La Fea. Isso. A minha pronúncia é espanhol, não é boa, não é... Não. Tá, deixa pra lá. Enfim, o protagonista, eu sou apaixonada por ele. Então eu comecei a assistir essa novela e a história me empolgou. Eu gostei muito, 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 muito. Mas eu fiquei pensando, e se no lugar do protagonista homem fosse uma protagonista mulher? E se alguns daqueles detalhes que acontecem com ele acontecesse com uma mulher? E se eu colocasse alguns detalhes da minha vida? E se eu colocasse algumas coisas do que eu gosto? Aí foi quando surgiu a ideia de começar a escrever, juntando esses elementos.
E aí eu escrevi o primeiro capítulo, dei pro meu marido ler e pra Maria. Eles leram e os dois falaram a mesma coisa. Que tava bom, mas tava muito corrido e faltando muito detalhe. Aí eu pensei, então vamos transformar esse um capítulo em dois. Aí veio esses dois primeiros capítulos, que inclusive tem muito de mim e muito da minha vida nesses dois primeiros capítulos. E aí eles falaram, aí eu dei para eles lerem de novo esses dois primeiros capítulos. Eles gostaram mais e falaram: continua escrevendo. E aí eu continuei escrevendo. As ideias foram surgindo. Eu fui colocando, fazendo pequenas anotações para colocar, para saber aonde vai encaixar isso, onde vai encaixar aquilo, tipo fazendo um cronômetro, tipo cronometrando, mas não cronometrando, colocando, encaixando as ideias antes mesmo, algumas ideias antes mesmo de escrever, dar continuidade na escrita desse livro, dessa história. E aí foi crescendo, a coisa foi crescendo e virou uma trilogia de romance policial. E assim nasceu a trilogia O Despertar dos Sentidos. Os dois primeiros livros estão prontos. Eu ainda não subi para a Amazon porque eu quero terminar o terceiro. O terceiro tá no finalzinho, tá quase acabando. Mas eu quero ver se eu termino ele até o final desse ano de 2023, tá? Aí, voltando, aconteceu aquela tragédia. Maria foi embora. Minha cabeça ficou doente, minha mente ficou doente. Eu tentei voltar para a faculdade de cinema. Isso aconteceu em 2015, junho de 2015. No primeiro semestre, né, da faculdade. Eu tentei voltar para o segundo semestre, mas aí eu não consegui. Eu tive uma crise muito forte de depressão. Eu tentei suicídio. E aí, eu não sei nem se pode falar essa palavra no YouTube, nas redes, né? Porque é uma palavra muito forte. Mas enfim, eu acho que eu vou tirar um pedacinho de tá eu falando essa palavra, eu vou deixar no mundo pra não falar, né? Mas enfim, eu fiquei muito doente, fiquei mal, voltei pra casa, dei uma melhorada, fiz acompanhamento psicológico, voltei em 2016 para a faculdade. O primeiro semestre fui aprovada só em algumas disciplinas. No segundo semestre de 2016, eu não consegui frequentar a faculdade de Direito. Foi na mesma época que daí surgiu a ideia de escrever uma história colocando elementos dos livros que a Maria gostava, que é essa fantasia, fantasia sobrenatural, pode-se dizer, fantasia sobrenatural. E eu escrevi essa história assim, da seguinte maneira: a ideia surgiu assim, eu estava numa fase de que eu estava com muita raiva de Deus. Eu acreditava ainda em Deus, mas eu estava com muita raiva. E eu queria colocar ele como vilão.
Queria colocar, olha só as ideias. Queria colocar ele e os anjos como vilões das nossas vidas. E aí eu comecei a vir algumas ideias, comecei a escrever e tal. Aí os primeiros capítulos eu comecei a postar na plataforma, naquela plataforma de leitura Wattpad, não sei nem se é assim que se pronuncia, mas enfim, deixa pra lá. Comecei a postar lá, tive uma boa impressão, os leitores fizeram ótimos comentários, as reações deles foram assim maravilhosas para a história da Sara. E aí eu comecei a escrever, fui escrevendo, e conforme eu ia escrevendo, os personagens meio que criaram vida, e eles, não sei nem como é que posso dizer, eles estavam vivos, não estavam mais assim na minha cabeça. É bem estranho dizer uma coisa dessa, né? Mas foi mais ou menos isso. Aí, deixa eu ver, eu tô meio perdida aqui na minha cola. Eu consegui escrever os 3 primeiros, a maior parte da história, porque a princípio era um livro só que estava postado na Amazon, no Wattpad. Eu escrevi a maior parte dessa história em menos de 6 meses. E quando eu estava chegando já na onde eu parei, no final de 2016, eu comecei a não gostar muito do jeito que eu tinha imaginado o final, né? Eu não queria mais colocar Deus como vilão, assim, os anjos como vilões, né? E aí eu resolvi modificar totalmente o final da história. Só que surgiu um grave problema. Do último capítulo escrito até o último capítulo que, na minha cabeça, ficou um vão. E eu não conseguia achar como escrever, fazer a ligação, a costura, né? A trama ali, encaixar. E com isso, eu levei 3, 4 anos para finalizar essa história. Porque eu não estava conseguindo chegar num consenso de como dar continuidade na história, colocando esse novo final. Aí, depois de longos 3 anos, porque eu parei de escrever mesmo para valer no finalzinho ali de 2016, e só voltei a escrever praticamente no final de 2019, se não me falha a memória. Então foram, assim, muito tempo para poder dar continuidade nessa história. Eu até achei que eu ia acabar desistindo de escrever ela, porque eu não estava achando. Aí assisti alguns filmes que me deram algumas ideias, assim, e aí veio a inspiração para eu finalizar essa história. Então aí, finalizei Dúnias eno Unia no finalzinho de 2019, comecinho de 2020. E foi até bom, porque aí entrou pandemia, eu comecei a fazer algumas propagandas e tal, né? Mas foi mais ou menos nessa época que eu terminei, né? Algumas pessoas me perguntaram por que desse nome, Dúnias eno Unia. Então eu vou falar para vocês por quê. No começo,
quando eu comecei a escrever essa história, ela não tinha esse nome. O nome era Luz e Trevas, Filha de Dois Mundos. Mas eu não estava gostando desse nome e achava ele muito simples, que mostra muita coisa, né? Luz e trevas, né? Filha de Dois Mundos. Então, assim, sei lá, eu não estava gostando muito, né? Dessa história. Aí, quando eu escrevi a cena da transformação da Sarah, que é a protagonista da história, eu inventei algumas palavras que compõem uma frase de um feitiço. E aí surgiu a ideia de pegar essas três palavras do feitiço e colocar ela como nome da história, né? E aí saiu essas três palavrinhas, Dúnias, Eno, Únia, que significa duas em uma. Duas em uma, tá? A grosso modo é isso, duas em uma é o nome do livro. E aí eu coloquei, para facilitar a nomenclatura do livro, coloquei os subtítulos, né? O rapto, a viagem, o casamento e a guerra. Então, o rapto. Alguém é raptado? Não vou falar quem. A viagem. Tem uma grande viagem. Que aí eu vou falar. A Sarah faz uma grande viagem, né? O casamento. Vai ter um casamento muito importante. Não vou falar quem é que tá casando. E a guerra é a guerra. É uma grande batalha que acontece no final da história. É claro que tem algumas pequenas batalhas durante a história, até no primeiro livro mesmo, que se passa em São Paulo. Tem uma pequena batalha ali no primeiro livro. Mas a grande batalha mesmo fica pro final, né? Ali nos últimos capítulos. Mas enfim, essa batalha, as batalhas, essa daí é a grande final, né? Vai fazer muita gente chorar. Muita gente vai chorar com ela, Mas é aquilo, eu como escritora dessa história, chorei pra caramba. E sempre acontece comigo, quando eu tô escrevendo alguma coisa, eu me emociono bastante. Eu não sei se isso acontece com todos os escritores. Eu choro, eu gargalho, eu reclamo, eu brigo com os meus personagens. É aquilo que eu falei agora há pouco. Eles parecem que têm vida própria e que eu sou, assim, uma mera espectadora das aventuras deles, né? Então, mas falando um pouco sobre a história, o maior tema de verdade, assim, logo que pega, se abrange uma parte boa da história, é o bullying. Bullying que as crianças e os adolescentes sofrem nas escolas. Além também de outro tema também que tem nessa história é o preconceito contra a cor de pele, né? Mas enfim, eu resolvi colocar esses dois temas na história porque durante a época que eu dei aula ainda é um grande problema nas escolas, nas salas de aula, o bullying entre alunos e professores, né?
as escolas hoje em dia, elas estão com esse problema sério de falta de respeito, falta de respeito entre os alunos, a falta de respeito entre alunos e professores, entre os próprios professores, às vezes, entre os professores e a equipe gestora. Dos motivos também que eu não quero mais voltar para a sala de aula é esse tipo de problema que está tendo nas escolas hoje em dia. E eu não sei quando isso vai parar, não sei, espero que, bom, só Deus mesmo para saber. Mas tô saindo do tema, né? Então, voltando lá na história. Dunia Zenônia conta a história da Sara, uma adolescente que está prestes a completar 16 anos, albina, que adora ouvir rock e andar de skate. Ela acabou de se mudar para São Paulo com a mãe dela, que se chama Maria. Não é coincidência, eu coloquei Maria mesmo para fazer uma homenagem para minha filha e todas as Marias do mundo. O começo, cadê a minha colinha? A história começa no primeiro dia de aula da Sara, na nova escola. Ela não está com muita vontade de ir para a escola nesse primeiro dia, porque ela sofre bastante, já sofreu bastante em outras escolas por causa do tal do bullying, né? Ela e a mãe vivem se mudando, mas a Maria não explica claramente para Sara o motivo de ficar sempre mudando de cidade, nunca ficar muito tempo num lugar só. E mesmo outros temas, a Maria, ela não costuma explicar muitas coisas para Sara. Ela tem muitos mistérios, a Maria, né? Isso vai se explicando depois durante a história. Não vou falar sobre isso. Mas, vamos lá. Aí a Maria consegue convencer a Sara a ir para a escola. Aí a Sara vai. A escola não fica muito longe da casa dela e tal. Aí lá na escola ela conhece o Júlio, que é um adolescente de 17 anos, afrodescendente, que tenta de todas as formas se transformar num amigo da Sara. Ele quer conhecer a Sara, ele quer saber quem é essa menina e tal, né? Essa aluna nova, né? Aí, além disso, coisas estranhas acontecem com a Sara, do tipo perder noção do tempo, ficar enjoada com o cheiro de comida, mas antes que vocês digam alguma coisa, a Sara não tá grávida, tá? Na verdade, ela é BV, pouca virgem, ela nunca beijou ninguém, nunca teve namorado, então não tem como esses enjoos ser de gravidez. Que eu tô comentando isso porque fazem esse comentário lá no Wattpad, entendeu? Logo no começo da história. Não, Sara não tá grávida. Deixa isso claro. Aí, além disso, ela começa a ter alguns desmaios esquisitos, né? E assim vai. Eu acho que melhor eu parar por aqui, porque senão eu vou dar spoiler, né? E eu não gosto de dar spoiler. Mas o que eu posso dizer sobre a história é: vocês vão encontrar anjos, vampiros, néfilins, demônios, bruxos, feiticeiros, seres elementais, criaturas da que eu imaginei, além de 2 criaturas do nosso folclore que vão aparecer no terceiro livro, no livro que tá O Casamento. Elas aparecem lá. Não vou falar quais,
Não quero dar spoiler. Não vou dar esse spoiler, tá? Ah, uma coisa que eu tenho orgulho em dizer, tá? É que tá certo que precisaria ter um profissional de correção textual. Mas eu fiz a correção textual dos meus livros. Eles estão bem. Fiz a diagramação, a confecção da capa, a impressão, a produção, como vocês viram no outro vídeo. Foi tudo eu que fiz. Que eu aprendi a fazer, fui atrás de vídeos do YouTube para aprender a fazer. Então eu aprendi a trabalhar com InDesign, não sou profissional, tá? Já vou deixar bem claro. Eu não sou profissional, eu não tenho curso de verdade, com diploma e tudo mais. Mas eu sei fazer algumas coisas, sim, no InDesign, Photoshop, no Premiere. O Photoshop e o Premiere eu aprendi algumas coisas já logo lá na faculdade de cinema. O InDesign eu comecei a aprender através dos vídeos que eu assisti no YouTube. Depois eu aprendi mais um pouco, tanto do InDesign, do Photoshop e do Premiere, num curso de arte digital que eu comecei a fazer, mas não consegui terminar. Que inclusive esse curso ele dava reconhecido pela Adobe, mas eu não consegui terminar, falta de cascalho, né? Isso acontece. Mas eu aprendi também muito através de vídeos do YouTube que eu salvei para depois dar continuidade e continuar, tá sempre assistindo, sempre para poder não esquecer, porque se você para de trabalhar com esses programas, você acaba esquecendo um pouco e fica difícil mesmo, né? Mas se você não pratica todos os dias mexendo com eles, você sempre acaba esquecendo uma ou outra coisa. Então eu salvei os vídeos para poder estar sempre voltando neles para dar continuidade e não esquecer, fazer alguma coisa, algum detalhe. Eu gostaria de voltar a fazer esse cursinho que eu comecei a fazer porque ele não ensinava só a mexer com InDesign, Photoshop ou Premiere. Também todos os programas da Adobe. O bom desse curso é que ele dava a possibilidade de você aprender a mexer com todos os programas da Adobe, inclusive aprender a fazer game. Tá certo que isso aí não me interessa, mas seria uma coisa legal de aprender e tal. Eu gostaria de voltar a fazer, mas por falta de cascalho, não sei quando eu posso voltar a fazer esse curso, né? Mas deixa pra lá. Eu acho que o vídeo já ficou bem longo, né? 33 minutos aí de áudio, de vídeo. Então vamos ficar por aqui, né? Eu já ia quase me esquecendo. No outro vídeo eu falei sobre a rifa dos livros da Sara, né? Da fantasia. Então, eu vou deixar o link da rifa, do site da rifa 123, quer dizer, rifa 321, na descrição do vídeo, para vocês ir lá e comprar o númerozinho de vocês, para me ajudar, porque eu quero ver se eu compro as outras máquinas para continuar o meu trabalho de artesã, escritora, editora, e aí vai, tá? R$4, cada número é R$4. Eu quero ver se eu faço o sorteio até o final de dezembro. Se caso eu não conseguir fazer até o final de dezembro, eu não conseguir vender até 95% dos números até o final de dezembro, eu vou estender, vou tentar fazer em janeiro. Se não conseguir vender em janeiro, vou tentar fazer em fevereiro o sorteio. Sempre
provavelmente no último sábado do mês, tá? Pra dar aquele tempo e tal. E vai correr pela Loteria Federal, então tá tudo certinho, bonitinho. Vocês vão ver lá todas as regras bonitinho no site lá. É só vocês acessar no link lá, bonitinho. É os 2 livros da Sara. Aqui. Tá? É esses 2 livros aqui da Sara. O Rapto, a Viagem, o Casamento e a Guerra. Livro de capa dura, que eu produzi aqui, tá? Livro artesanal. Mais os 2 kits de Moleskine, o de cachorrinho e o de gatinho. São esses os prêmios da minha rifa, por R$4. Cada númerozinho é R$4, tá? Eu fiz essa rifa para poder comprar a encardenadora e outras coisas que tá lá bonitinho descrito lá no site da rifa. E eu vou deixar na descrição também desse vídeo, tudo bonitinho para vocês verem. Além disso, eu tenho que agradecer a vocês por estarem aqui me assistindo, vendo o meu dia de trabalho. Aí vocês vão ver que eu acelerei o vídeo. Eu gravei quase que o dia inteiro. Fiz alguns pequenos cortes, onde eu saía para comer, meu marido me chamava para conversar, alguma coisa. Mas tá quase que o dia inteiro ali de trabalho, que eu reduzi o máximo que eu consegui, acelerei o máximo que eu podia, mostrando eu fazendo os caderninhos aqui, ó, tá? Lá eu mostro, eu até faço uma pequena mostragem onde eu coloco aqui o bolsinho do caderninho. O momento que eu estou fazendo lá no vídeo é os bolsinhos, né? Além disso, também é o momento que eu coloco para imprimir a primeira agenda, um primeiro miolo de agenda que eu pretendo produzir. Eu vou mostrar depois para vocês. E é isso. Por favor, ajudem essa coleguinha aqui, escritora independente, editora independente, artesã, tá? Uma grande ajuda que vocês vão estar fazendo é se inscrever nesse canal, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E agradeço muito a vocês por estarem aqui. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!